Olá pessoas, hoje vim trazer algumas cartas aqui, falar um pouquinho sobre alguns conceitos, o que essas cartas têm em comum, tá? Como que a gente pode relacioná-las de alguma forma. E a gente já aproveita para aprofundar alguns significados, alguma essência entre elas, tá? Bom, vou começar falando da carta da Lua, tá? Acabo me esquecendo de me apresentar, o meu nome é Audrey, aqui nesse canal a gente estuda baralho cigano, falamos um pouco de baralho cigano, de Umbanda, tem poucas coisas sobre Umbanda, eu sei, preciso alimentar um pouco mais esse lado. Então hoje o vídeo é sobre estudo do baralho cigano, como fazer leituras de baralho cigano, o que essas cartas têm em comum, como é que a gente lê elas, né? Eu não vou, lembrando que eu tenho aqui no canal já muitos vídeos, tem o significado de todas essas cartas, a essência dessas cartas, polaridade, já falei sobre tudo isso, já exercitei elas. Hoje eu quero trazer elas para que vocês enxerguem ela por um outro viés, tá? Elas por um outro viés, tá? Por exemplo, a carta da Lua. Um dos significados super importantes dessa carta é a fase, né? A Lua tem as suas fases, né? São 4 fases distintas. Então, ela pode, em algum momento, em algumas perguntas, representar uma fase, seja na vida do consulente, no contexto geral, seja no relacionamento, seja nos estudos, no trabalho, uma fase, um momento que pode representar não só uma fase, mas também algo que vai passar, né? Se o momento não tá bom, se a fase não tá boa, tá me dizendo o quê, né? Embora hoje não esteja bom, é só uma fase, vai passar, vai melhorar, tá? E não só ela, né? A carta da criança também representa fases, porque a criança, cada pico de desenvolvimento, ela apresenta novas habilidades, age de forma diferente. O pai tem que estar os pais, né? Tem que estar sempre aí se reinventando, tentando entender o que está acontecendo nessa nova fase. Então, são fases distintas que merecem atenção diferenciada e dentro do baralho não vai ser diferente. Pode representar uma fase, sim. Claro, o nascimento, o início, o começo, o crescimento, amadurecimento, ingenuidade, inocência, mas também pode representar uma fase, tá? E é esse significado que eu quero trazer para vocês, que talvez vocês ainda não tenham visto, e espero que tenha feito sentido para vocês, tá? Porque é isso, porque a criança traz isso para nós, né? Embora hoje possa parecer um momento difícil para lidar com o filho, mas enfim, vai passar. É uma fase difícil, por exemplo, a fase das vacinações, né? Que é tão difícil, a criança chora, tem pena, enfim, acontece tantas coisas, o dente, a fase, enfim, são muitas fases diferentes, né? E cada uma dessas fases pode trazer um momento difícil, mas sempre dizendo assim, ó, vai passar. Outra fase vai vir, pode ser fácil ou difícil, ou melhor, mais alegre, mais feliz, mas vai passar que tu tá agora, tá? Financeiramente também pode representar isso, né? Uma fase, apenas um momento, tá bem? E a carta da árvore também. Por quê? Para que essa árvore chegue nesse tamanho tão frondosa, frutífera, né? Ela precisa ser cuidada, ser regada, muito bem cultivada para que ela dê os frutos que ela precisa dar, né? Então, a gente precisa cuidar dessa árvore porque ela vai ter os seus pontos de desenvolvimento. A gente vai plantar, a gente vai ali dar um alimento para aquela terra, porque precisa ter substâncias, né? Precisa de uma terra boa, que tenha bons, não vou lembrar agora, bons conteúdos, não é essa palavra, uma terra nutritiva, né? E aí ela vai crescendo com aquela, né? À medida que a gente vai também dando água para essa árvore, e ela vai ficando maiorzinha e vai gerando as folhas, e depois ela perde aquelas folhas, e aí vem o fruto, e perde o fruto, e troca, enfim, são fases diferentes. E podemos pensar também na árvore como assim, ó, ela se dividindo em 3 partes, né? A parte da raiz, que a gente não enxerga, que a gente não vê, que pode se espalhar, né? Que pode ser muito maior do que a gente está enxergando. O caule, que pode representar a estrutura, a falta de mobilidade, a inflexibilidade, né? Alguém que não é muito fácil de lidar, um momento difícil de lidar, falta de movimento, às vezes em algumas situações é ruim, e a parte de cima, né? Que é ali onde vem os frutos, onde tem as folhas de fato, né?
onde a gente enxerga ela melhor, a gente consegue aproveitar, seja pela beleza, seja pelo fruto que ela vai trazer, né? Então, são fases diferentes também, são partes diferentes e existem fases diferentes até que esse fruto seja colhido ou possa ser colhido, tá? Então, tem que respeitar, por isso que é uma carta que demora muito. Quando tá falando de tempo, ela é uma carta super demorada, porque demora para colher esse fruto, porque precisa se desenvolver em todas as suas fases, né? E a carta do caixão, ela vem nos trazendo também uma fase. Só que aqui não são várias fases, né? Não fala de um crescimento. A carta da criança fala de um crescimento, de um amadurecimento. A árvore também. A carta da lua já não fala de amadurecimento, de crescimento. A carta da lua fala de fases realmente que passam, fases diferentes, cada uma com a sua especificidade. Mas a carta do caixão, ela não vem falando de uma fase de crescimento, ela vem falando de uma fase que pode se encerrar ou que está prestes a se encerrar. E lembrando que nem sempre uma fase encerrar é algo ruim. Podemos estar num momento ruim financeiramente falando. Essa carta ela pode trazer a finalização de um momento ruim, a finalização de uma fase, ou então a finalização de um ciclo ruim, tá? O encerramento, a conclusão de algo que não é bom, tá? Então não é só a morte de coisas boas. Também pode representar a morte de coisas ruins, tá? A morte, a finalização. E lembrando, né? E claro, da vida para a morte temos uma mudança de fase, né? Tanto quanto quando a gente associa a jogos, quando a gente associa a vida real, é uma mudança de fase, ou então até de estado físico, né? Existe uma mudança, por isso que essa carta também representa mudanças, transformações profundas da água para o vinho, né? Então são fases distintas. Normalmente, para que uma outra fase inicie, eu preciso encerrar outra, né? Uma precisa se encerrar, acabar, terminar, para que a outra consiga começar ou recomeçar, tá? Então, o que elas têm em comum? Fase, tá? Podemos pegar essa palavra-chave, né? Essa essência e levar para todas elas, tá? Podem representar fase, seja uma fase momentânea que leva para o crescimento e outras não. Então, vou trazer algumas perguntas só para exemplificar aqui, trazer uma pergunta para cada uma dessas cartas para que a gente consiga enxergar na prática o que ela pode estar nos falando, tá? Claro, não é sempre que ela vai responder sobre fase, tá? Mas eu vou fazer algumas perguntas que a gente pode associar a isso, tá? Vamos lá, vamos usar aqui a carta da criança primeiro. Lembrando que essa forma de fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta objetiva e antes de começar, tá? Para eu não me perder aqui. Lembrando, eu estou com um curso aberto, um curso de nível profissional, tá aberto na Hotmart, sobre baralho cigano. Um curso de 6 meses, gente, tá? É um curso super completo. Ele tem 6 meses de curso e mais 6 meses de mentoria. Depois que vocês terminarem 6 meses de curso, tem mais 6 meses de mentoria, tá? Dentro desses primeiros 6 meses, a gente vai ver o significado das cartas, ou seja, é do zero. Para quem não sabe nada de baralho cigano, até para quem já faz suas leituras e quer apenas se atualizar, saber novas formas de ler, né? Conhecer novas palavras, ou quem quer atualizar os seus conhecimentos, para qualquer pessoa fazer, sabendo ou não, conhecendo ou não o baralho cigano, dá para aprender porque é uma linguagem, é como se fosse uma língua diferente que a gente consegue traduzir para os nossos consulentes, tá? Então a gente consegue traduzir, a gente consegue aprender. Nos 2 primeiros meses a gente vai ver o significado das cartas de 1 a 36, tá? Nos 2 próximos meses, né? No segundo bimestre, a gente vai falar sobre vários métodos de leitura. Então vamos exercitar alguns métodos de leitura. E nos últimos 2 meses a gente vai falar somente sobre a mesa real. Então é um curso que vocês vão descortinar o baralho cigano e tirar qualquer tipo de medo, de receio que vocês tenham de fazer a leitura da mesa real, tá bem? Então vão lá, deem uma olhadinha. Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link para acessar o curso, tá? Se programem, dá para dividir em 12 vezes, tá? Dá para parcelar sem problema. E também vou deixar aqui embaixo o link para o meu e-book. Esse e-book ele tem 2 volumes, também falo sobre significados das cartas, trago algumas dicas para quem está começando, quem quer trabalhar profissionalmente, limpeza, ritual de consagração, também trago ali
5 métodos de leitura e mais a mesa real, tá? Também no e-book, o e-book tá R$ 29,90, então deem uma olhadinha lá, tá bem? E vou deixar também mais alguns links aqui embaixo, caso queiram acessar, me ajuda bastante, tá bem? E mais um link que é para se tornar membro aqui do canal, e também tem aqui embaixo uma opção, né? Seja membro, cliquem ali, deem uma olhadinha, R$ 7,99, tem vídeos exclusivos para os membros, tem também um grupo de WhatsApp que a gente interage, eu respondo ali também, as outras pessoas respondem, a gente pode interagir e tirar as nossas dúvidas ali sempre, tá bem? E é isso, vamos ao vídeo, tá? Vou fazer uma pergunta então aqui. Digamos que o nosso consulente quer saber se ele vai conseguir uma promoção no trabalho dele, tá? Vamos ver. Resposta e os complementos. Essa é a forma como eu leio a pergunta objetiva. A do meio responde e as outras duas complementam o jogo, tá? Vocês podem ler diferente. Resposta e complementos. Causa, consequência. Vocês conversem com o seu baralho, tá? Peçam para ele o que vocês querem. Essa carta me responde, essa me complementa, essa vai me dizer um conselho, enfim. Digam, peçam para o baralho responder, tá? Então eu sempre peço resposta e complementos, tá? Então a pessoa quer saber se vai conseguir uma promoção, se vai ter uma promoção no trabalho dela. A carta da criança, ela responde sim para a pergunta, tem polaridade positiva. Além disso, ela pode estar falando de uma nova fase lá no teu trabalho e também de crescimento profissional lá dentro, tá? As cartas ao redor, o que elas podem estar dizendo? A carta das nuvens ainda está me dizendo que ainda não tem nada certo, tá? Ainda existem dúvidas, incertezas com relação a essa promoção, mas a tendência é que ela aconteça, só que ela vai demorar um pouco mais para acontecer, vai acontecer de forma mais lenta, gradativa. Então tenta mostrar mais as tuas habilidades no sentido aqui, ó, até de crescimento, amadurecimento, tá? Dentro, as pessoas precisam te enxergar crescendo lá dentro, tá? Talvez aproveite esse momento para crescimento, para aparecer um pouco mais, tá? Para ser um pouco mais maduro, para apresentar mais resultados, tá bem? Tenta ser um pouco mais ágil, mais esperto, não seja tão inocente. Então, resumindo, eu vejo que vai sim conseguir uma promoção, só que não vai ser para agora. Hoje tá tudo muito nublado, não tá nada certo, tem muita dúvida com relação a essa promoção. Mas a tendência é que lá para o futuro demore um pouco mais. Lembrando, a gente não pode se contradizer. Se a carta central me diz que sim, tu vai conseguir, eu não posso, por causa das nuvens, dizer que não. As nuvens vão me representar apenas um momento de indecisão. Quem deve decidir a promoção ainda não tomou a decisão, então não está materializado na energia do consulente. Mas é um sim, só que é um sim demorado. Vai demorar para que essa pessoa se decida, mas vai se decidir. A tendência está favorável, tá? Vamos agora tentar aqui com uma dessas outras cartas aqui, falar sobre fase. Vamos ver. Digamos que a pessoa quer saber se vai haver um retorno, vai retomar o relacionamento com uma outra pessoa, tá? Enfim, terminaram e ela quer saber se vai retomar o relacionamento, tá? Carta do caixão responde não para a pergunta, polaridade negativa, tá? Além disso, o que fala? É uma fase, é um momento. Esta fase encerrou, esse momento na vida, essa relação encerrou, né? Concluiu, acabou. Hoje, neste momento, com as energias de hoje, a tendência é que realmente tenha terminado, encerrado a fase de relacionamento, tá? As cartas ao redor, carta da raposa e a carta dos livros. A raposa fala de uma pessoa que é muito desconfiada. Existe uma falta, nesse relacionamento, existe uma falta de confiança nessa relação, tá? De um ou de outro, ou de ambos, não confiam mais um no outro, né? A carta da raposa também mostra um esfriamento da relação, as pessoas se tornando cada vez mais racionais e menos emocionais, né? Então, cada vez pensando mais de forma racional, deixando as emoções de lado. A carta dos livros fala de segredos, de questões aí que aconteceram e que, de fato, ainda deixa com que um e o outro tenham desconfiança, né? Um ou o outro tenham desconfiança. Essa energia de desconfiança, né, de não confiar nem um pouco na outra pessoa, ainda está presente. Então, por isso, neste momento eu diria que não, né? A tendência é que vocês não retomem o relacionamento, porque essa aqui, ó, o que aconteceu, o motivo da separação ainda está muito forte, ainda está muito presente aqui a energia, tá?
Se a gente usar aqui a carta da Lua, digamos que a pessoa quer saber, ela está com uma enfermidade, ela quer saber se ela vai melhorar, tá? Se ela vai ter uma melhora. Carta da Lua responde sim para a pergunta. Sim, tu vai melhorar. E além de responder que vai melhorar, a carta da Lua fala de fase. É só uma fase, é um momento que vai passar. Existe uma cura, né? Se é uma fase, vai ter uma cura, tá? Eu vejo dessa forma, pelo menos, tá? E além disso, a carta da Lua pode estar falando de magias, podendo ajudar nesse caso, nesse momento, tá? Mas eu vejo, sim, a pessoa melhorando, tá? A carta do navio e a carta da nuvem, de novo, né? Acho que saiu as mesmas, se eu não me engano. Agora fiquei em dúvida. Enfim, mesma coisa, tá? Carta das nuvens mostra que ainda é um momento de instabilidade na saúde. Ainda não tá tudo muito certo. É um momento, é uma fase instável da saúde dela. Que ela vai melhorar, só que vai demorar um pouco. A carta do navio fala de algo, né, que vai demorar um pouco. Essa fase instável de instabilidade na saúde ainda demora para melhorar, tá? Mas vai melhorar, tá bem? E vamos ver aqui mais uma com a carta da árvore. E aqui digamos que a pessoa quer saber se ela deve permanecer nessa casa onde ela está se desenvolvendo espiritualmente, tá? Carta da árvore responde sim para a pergunta, ou seja, tu deve seguir nessa casa, nesse lugar onde tu tá. Tem boas raízes, tá? Então pode gerar bons frutos. Além disso, quando a gente fala de espiritualidade, pode estar falando de uma fase da tua mediunidade, que tu está no momento de desenvolvimento, de crescimento, de amadurecimento nesse lugar. Então não é o momento ideal para sair de lá. Tu estás amadurecendo, crescendo, se desenvolvendo. É uma fase importante do teu desenvolvimento, tá? Aqui para mim esse complemento diz, olha, se tu te afastar, porque a carta das montanhas fala de afastamento, distanciamento. Se tu te afastar desse lugar, tu pode acabar perdendo, diminuindo a tua felicidade. De alguma forma, tu ficando menos feliz, tá? Porque aqui essas duas se contrapondo, né? Se a gente olha a carta das montanhas representa afastamento, distanciamento. E a carta do buquê traz uma carta da corte, traz uma entidade, um guia, um protetor que está ao teu lado. Se tu sair desse lugar agora, tu vai te afastar dele, né? E esse afastamento pode não ser positivo, tá bem? Eu leria mais ou menos assim. Espero ter trazido alguma questão diferente, uma palavrinha diferente que eu tenha trazido já. Já acho que valeu aqui o vídeo, né? Se para uma pessoa, a pessoa entendeu algo diferente, conseguiu compreender um pouco mais, aprofundar o conhecimento em alguma dessas cartas, eu já fico muito feliz, tá bem? Então, um grande abraço, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Digam aqui embaixo, tragam dicas, né? O que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos, ajuda bastante para programar aqui o roteiro para vocês, tá bem? Até o próximo.